Aqui é o Robson Soares no canal Relatos, e muitos de vocês já devem ter ouvido a história de Chris Gardner. Hoje em dia ele é extremamente bem sucedido em seu ramo de trabalho, mas para chegar neste ponto enfrentou diversas dificuldades ao longo de sua vida. Mas antes eu já peço para seguirem o canal nas redes sociais, os links estão na descrição. Aproveitem também para se inscrever e ativar as notificações. Christopher Paul Gardner nasceu em Milwaukee, a cidade mais populosa do estado norte-americano de Wisconsin. Ele teve a sua infância marcada pela ausência de seu pai, Thomas Turner. Além disso, Chris em sua infância presenciava constantemente os abusos que a sua mãe sofria nas mãos do padrasto, que também abusava fisicamente dos seus irmãos. Ao se tornar adulto, Chris conheceu a sua primeira esposa, Jack Medina. Ela é mãe do seu primeiro filho, que nasceu no ano de 1981, e também de sua filha Jacinta Gardner, nascida em 1985. Nesta época, ele trabalhava com pesquisas no mesmo local que sua esposa, o Hospital Geral de São Francisco. Constantemente, ele era duramente pressionado por ela para que conseguisse um emprego melhor, a fim de sustentar a sua família, também pagar as contas atrasadas e os credores. A verdade é que ele enfrentava uma vida afetiva constantemente marcada por discussões, nas quais os principais motivos eram os problemas financeiros. E pelo que se sabe, existia uma enorme falta de companheirismo por parte de sua esposa. Em uma das brigas do casal, provavelmente uma das mais graves antes da separação definitiva, Jack acusou Chris de agressão e, num ato inesperado, acabou chamando a polícia, que revistou por acaso o carro de Chris e descobriu multas de trânsito que somavam aproximadamente $1.500. O motivo do acúmulo destas multas foi pelo fato dele ter entrado em um programa de estágios e estacionado o carro em qualquer lugar. Essas multas resultaram na sua prisão, onde ele permaneceu por 10 dias por decisão judicial. Depois de 10 dias preso, Chris tinha uma entrevista marcada com a empresa Jim Witter, a fim de conseguir o seu tão sonhado estágio. Ele pediu um telefone para os guardas para que remarcasse a entrevista para uma segunda-feira. Num gesto nobre, um dos guardas entendeu a situação e passou o telefone pelas grades. Ao sair da prisão, foi em casa trocar de roupa para seguir para a entrevista e descobriu que sua família havia ido embora. Sua esposa tinha levado seu filho, todos os móveis, roupas e o seu carro. Sem ter outra solução, Chris foi para a entrevista com a mesma roupa que usou por alguns dias na prisão. Chegando na entrevista, ele explicou todos os motivos do porquê estava mal vestido, exceto o fato de ter ficado preso. O senhor Albanese acabou dando a vaga de estágio para ele. Diferente de como é mostrado num filme, qual no final vou falar um pouco mais sobre ele passou todo o tempo do estágio sem poder ver o filho. Certo dia, na porta de um hotel onde Chris dormia, Jack, sua ex-esposa, aparece com Christopher, seu filho, no colo e uma bolsa com um papel dando instruções de como cuidar do menino. Na bolsa havia alguns pertences e um pacote de fraldas Pampers. A partir de então, Chris Gardner começa um período onde as dificuldades aumentam desastrosamente. Tudo fica bastante difícil quando se tem uma criança com um pouco mais de 1 ano e meio para cuidar. Inclusive no filme mostra que o filho dele tem cerca de 5 anos, e o que na realidade não aconteceu. O seu filho tinha essa idade de aproximadamente 1 ano e meio. No filme também apresenta uma outra diferença na questão salarial, na qual ele passa 6 meses sem ter nenhum rendimento. E na verdade não foi assim. Chris ele tinha um salário de estágio que era de aproximadamente $1.000. Mesmo assim, para os padrões da época, este valor em dinheiro era extremamente pouco. Por não conseguir dar o sustento ideal ao filho, ele então passou a morar na rua no horário do dia para a noite, economizando assim dessa maneira para pagar a refeição do filho e as passagens que ele precisava do metrô até o trabalho. Em todo o tempo ele procura controlar o pouco que tinha para cuidar do filho, para comer e usar o ônibus para o trabalho. Nesta fase, Chris e seu filho dormiram nos lugares mais inusitados de se imaginar. Dormiram muitas noites debaixo da mesa na empresa em que ele trabalhava. Ele precisava se levantar antes dos colegas chegarem e ir até o banheiro, lavar o rosto,
dar um livro de pintar para o filho e começar a trabalhar antes de todos. Eles dormiram na grama de uma praça em São Francisco e por 2 semanas, inclusive, dormiram no banheiro da principal estação da cidade. Chris, quando não conseguia vagas para dormir em outros lugares, ia ao banheiro, se trancava e pedia ao filho que fizesse silêncio quando alguém batesse na porta. No mesmo período, ele conheceu Cecil Williams. Foi como um avô para seu filho e para ele. Cecil Williams foi um grande amigo. Ele era reverendo de uma igreja e foi quem garantiu a Chris e seu filho que pudessem passar a noite em uma pensão para desabrigados. Essa pensão apenas aceitava mulheres e crianças, mas mesmo assim Cecil Williams abriu uma exceção. Neste local havia regras rigorosas de horários, que não permitiam atrasos nem dormir no mesmo quarto por mais de 2 noites seguidas. Além do lugar para dormir, Cecil Williams também conseguiu com que Chris e seu filho almoçassem na igreja sem enfrentar grandes filas, já que Christopher era muito pequeno e a única criança da fila. Durante um tempo, Chris foi revezando entre dormir embaixo da mesa do trabalho, no banheiro da estação de trem e na pensão onde tinha que estar na hora certa para não perder a vaga. Eles passaram algum tempo sem ter onde morar e então conseguiu uma casa barata para alugar. Ganhou alguns móveis de amigos e com a ajuda de outros limpou o lugar que há 2 anos estava fechado, servindo de depósito. Neste período também comia em um restaurante barato onde ele acertou para pagar de 2 em 2 semanas, garantindo assim a alimentação. A vida ainda era difícil, mas ficou melhor agora tendo uma chave e um teto para deixar suas tralhas. Apesar da vida complicada, Chris Gardner evoluía no trabalho, conquistando clientes importantes e sendo sempre destaque do dia. Depois de um bom tempo na empresa Jim Witter, Chris recebeu uma excelente proposta e trocou a empresa por outra, que oferecia $5.000 por mês. Isso mesmo, exatamente 5 vezes mais do que ele ganhava. Esta nova empresa, a Beer Stearns, onde ele ficou de 1983 até 1987, ajudou Chris a crescer muito nos negócios. Num curto período de tempo, Chris conseguiu clientes que pagavam cerca de $200.000 por ano. Curiosamente, o seu maior cliente adorava fazer piadas racistas por telefone, não sabendo que Chris era negro. Chris já era um grande destaque na Beer Stearns, o suficiente para garantir passaporte e ir trabalhar em Nova York, mais precisamente na sede da Beer Stearns, e onde o mercado é superaquecido e com metas muito maiores. Mais uma vez, Chris conseguiu fazer negócios extremamente grandes e importantes, se destacando acima da média e ganhando clientes milionários. Sua primeira negociação na nova empresa, ele conseguiu cerca de 7 milhões ao ano, se tornando muito expressivo no mercado. Nessa altura, Chris e seu filho já moravam em um belo apartamento com todo o conforto que jamais tiveram antes. E o mundo dá voltas. E para Chris Gardner isso aconteceu também no amor. Sua ex-esposa Jack Medina, que o pressionava para conseguir emprego, desencorajava-o para não tentar uma vaga no mercado de ações e ainda chamou a polícia para prendê-lo, tentou voltar ao casamento, vejam só. Mas Chris Gardner, mesmo chegando a pensar no assunto, não quis voltar. Então os dois permaneceram separados. Mesmo assim, Chris ajudou Jack financeiramente, levando a ex-esposa para morar em Los Angeles, relativamente perto de onde trabalhava, assim garantindo que seus 2 filhos tivessem pai e mãe mais presentes e também a tranquilidade necessária para se dedicar integralmente ao trabalho, que nesse estágio era extremamente competitivo. Em 1987, Chris Gardner fundou sua empresa, a Gardner Rich Company, na sua casa com investimento inicial de $10.000. A empresa cresceu muito e em 2006 ele vendeu parte minoritária, recheando sua conta bancária com mais de $300 milhões. Alguns anos depois, ele também fundou a Christopher Gardner International Holdings, com um escritório em diversas cidades e que coopera com organizações filantrópicas dedicadas à educação, moradia e criação
criação de empregos. Hoje ele possui um patrimônio estimado em mais de 600 milhões de dólares. Atualmente ele também é um palestrante de sucesso e viaja o mundo motivando as pessoas a realizarem seus sonhos e as ensina como ter sucesso nos negócios. Sua história foi e ainda continua sendo inspiração para milhares de pessoas devido ao árduo caminho que ele percorreu da pobreza até o êxito financeiro e milionário. E o seu livro acabou se tornando um filme estrelado por Will Smith, intitulado aqui no Brasil de A Procura da Felicidade. Foi lançado em 2014 e teve um grande sucesso de bilheteria no mundo inteiro. Inclusive eu mesmo já assisti o filme e deixo aqui a minha sugestão para vocês que ainda não assistiram. O filme é muito bom, foge de alguns detalhes e dramatiza outros. No geral é emocionante, toca nosso coração e nos faz pensar em como podemos mudar a nossa vida para melhor, é claro. E essa foi mais uma história real, na qual falei sobre Chris Gardner, um homem que poderia ter se sentido desacreditado e até mesmo desistido da vida, mas ele tomou a atitude de abrir as portas das oportunidades. E não se esqueçam de se inscreverem no canal Relatos, curtam os vídeos e lembre-se que os seus comentários são muito importantes. Acompanhe também nas redes sociais, sempre estamos notificando de novos vídeos. Os links estão na descrição.